Boa noite, Está me professor. ouvindo? Como vai? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Muito legal. Tudo bem? Como vão as medidas de isolamento aí em casa? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Estamos todos nós em fase de adaptação. Já estou adaptado, felizmente. E Que você, como ótimo, está? muito Tudo bom. bem? Nós estamos bem também, né? Estamos aqui no escritório em fase de adaptação, estamos aí tentando nos adaptar às medidas do Tribunal de Justiça para as audiências online, para as audiências através das webconferências e por aí vai, né? Estamos caminhando. Sim, Né? perfeitamente. Boa noite, eu vou dar aqui boa noite para os nossos espectadores, professor. Já tem uma turminha aqui que está ingressando, né? E que vão acompanhar a nossa live desse tema, que é um tema sempre muito caro à sociedade, né, professor? A gente sempre fala tanto de política, religião, futebol, são coisas que não se misturam, quando, na verdade, hoje em dia, tudo se mistura, né, professor? Então, nós estamos vivendo tempos bem diferentes do que nós vivíamos alguns anos atrás e agora de uma forma mais exacerbada, né? A coisa já não tava, já caminhava de uma forma esquisita, agora mais ainda, porque agora mais do que nunca tudo se mistura, não é verdade? Na verdade, aquele velho adágio dos nossos avós que direito, aliás, religião, política e futebol não se discute, né? Só que, na verdade, o que nós mais fazemos é discutir, principalmente nesses momentos em que os campeonatos estão suspensos, é discutir religião e política. E política, exatamente. Isso é verdade. Bom, deixa eu aqui fazer as minhas vezes, não é? Eu estou aqui agora, pessoal, com o professor Ivan Durães. Para quem não conhece, o professor Ivan Durães, muito prazer. O professor, ele é pós-doutor em Direito, Antropologia, Ciências da Religião, é doutor e mestre em Direito, é bacharel em Direito, Filosofia e Religião. É isso, professor? De quebra ainda, não contente, o homem ainda é autor de mais de 40 obras, não é isso, professor? Pois Muito é. legal. Muito bacana. E aqui eu vou fazer também um pouco o meu papel de tietar um pouquinho o professor, porque eu estou diante do professor Ivan. O professor Ivan, para quem não sabe, ele foi meu professor, né? Ele foi um dos meus professores no curso de mestrado lá da Universidade Metropolitana de Santos. Foi lá que nos conhecemos, conheci a obra do professor lá, conheci um pouco do trabalho do professor lá, me encantei com a pessoa do professor, com a obra. O professor, vou vender o peixe, professor, né? Para quem não sabe, o professor, ele é uma pessoa especialíssima no tema de direito do consumidor e ele escreveu foi a sua tese de doutoramento, não foi, professor, lá, correto? Exatamente. E ele Completando agora escreveu 10 anos. há 10 anos. Completando 10 anos Está já. completando 10 anos agora, muito bom. E o professor escreveu essa tese de doutoramento que virou uma obra, que é essa que está aparecendo aqui para vocês, ó. É a relação de consumo religiosa. O professor escreveu esse livro, ele está pela editora Atlas, né, professor? Isto. Está pela Isso editora Atlas. E o professor fez uma tese de doutoramento primorosa a respeito do fiel consumidor sob o manto dos templos religiosos, né? Sobre a vulnerabilidade do fiel consumidor. E aí, professor, eu queria que o senhor fizesse uma introdução sobre o seu trabalho, falasse um pouquinho sobre esse trabalho e que o professor falasse um pouco sobre a questão da mercantilização do que é o sagrado, explicasse para a gente um pouco sobre a exploração econômica dos produtos e serviços religiosos, para a gente fazer uma introdução sobre esse nosso bate-papo. Sim. Muito prazer em revê-lo, professor Viegas. É realmente um privilégio verificar a sua brilhante atuação no direito. Tive o privilégio, como você bem adiantou, de encontrá-lo nos bancos acadêmicos no mestrado, e eu me sinto muito honrado, neste instante, em fazer parte deste diálogo, dessa sua atuação em levar conhecimento jurídico por meio das redes sociais. Tenho acompanhado o seu trabalho já de algum tempo e tenho notado a profundidade, principalmente nas lives e na sua discussão jurídica,
uma profundidade científica muito acentuada. Parabéns, fico muito Obrigado. feliz em acompanhar esse seu crescimento meteórico do ponto de vista de conhecimento jurídico e também no diálogo teoria e prática. São poucos colegas do direito que conseguem hoje tratar de assuntos, de elementos teóricos complexos e também aplicar essa teoria a questões práticas. Parabéns. Oh, muito bom, professor. Muito obrigado. A nossa intenção sempre é trazer um conhecimento prático também para os nossos alunos, porque, infelizmente, emprega-se muito aquela questão de que na teoria a prática é diferente, que nós discordamos, e que a ideia nossa é trazer cada vez mais uma preparação do universo acadêmico para a nossa evolução enquanto sociedade, né? Eu acho que a gente tenta contribuir dessa forma. Eu acho que esse é um dos principais papéis de nós professores, não é? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de amadurecimento societário à força, não é? Porque é um período que nós nunca passamos. Eu sempre falo para o pessoal que nós estamos vivendo agora uma metodologia de protocolos de guerra e que a gente tem que aproveitar esse momento para amadurecer enquanto sociedade e refletir um pouco sobre civilidade mesmo, né? E tentar praticar isso, de fato. Né? Então, a nossa ideia, ao mesmo tempo, também, principalmente com o tema do professor, já entrando nessa questão relacionada ao tema, trazer um pouquinho ao conhecimento da sociedade em geral, que a gente tenta demonstrar um pouco sobre o abuso, sim, das igrejas. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade, mostrar que o direito está aí e que os próprios tribunais não fecham os olhos para esses fatos. Que, ao contrário, quando é levado à provocação do Poder Judiciário, há uma manifestação efetiva a esse respeito. E que a sociedade precisa participar mais desse papel enquanto seres vigilantes que devemos ser, embora muitas vezes não cumprimos esse papel, né? Perfeitamente. Então, esse trabalho, essa tese que eu tenho sustentado já há 10 anos, acerca da relação de consumo religiosa, ela tem, na verdade, uma proposta bastante, digamos, substancial, do meu ponto de vista, que é demonstrar que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica ao que eu chamo de campo religioso. Na elaboração desse trabalho, eu tive o privilégio, inclusive, de ser orientado pelo professor Risato Nunes, e aí elaboramos um trabalho bastante de vanguarda a respeito da identificação de um comércio do sagrado e uma especialização daquilo que eu tenho chamado de indústria cultural religiosa. Como assim? A ideia é demonstrar, e conseguir comprovar em vários momentos isso, que existe um mercado religioso extremamente aquecido. E neste mercado religioso, Alexandre, o que se comercializa são chamados bens simbólicos de religião. Então, eu identifico um conjunto de bens simbólicos de religião que podem ser compreendidos tanto por meio de serviços religiosos, e também oferecidos por meio de bens e produtos, de um modo geral, que são negociados nesse mercado religioso. Então, só para destacar aqui alguns exemplos, tá? Bens simbólicos de religião. Posso destacar livros religiosos que são comprados neste mercado, estátuas, imagens religiosas. Recentemente, o mercado religioso brasileiro se mostra bastante pródigo na negociação de sabonetes ungidos, braceletes ungidos, toalhas ungidas. E, recentemente, agora, por estes dias, nos deparamos com a oferta neste campo religioso de um líder em rede nacional oferecendo feijões ungidos, feijões encantados pelo singelo valor de R$1.000 cada feijão. Então, veja você, existe este campo religioso, mas também, esses são os produtos, né? Mas existem também os serviços religiosos. Aconselhamento religioso, amparo, serviços fúnebres,
casamentos. Então, nesse sentido, na medida em que o campo religioso ele se apropria de elementos de outros mercados econômicos, surge a figura do chamado consumidor de produtos religiosos e serviços religiosos, que eu identifico como fiel consumidor. Então, existe um mercado, do outro lado, existem consumidores, existe uma demanda deste mercado, e principalmente o elemento vulnerabilidade destes fiéis diante de alguns segmentos do mercado religioso. E aqui, para fechar essa primeira parte, Alexandre, gostaria de destacar o seguinte para todos aqueles que estão nos ouvindo. Não há nenhum interesse meu em desprestigiar a fé, de maneira alguma, mesmo porque a fé está inserida em um direito humano. É uma grande conquista dos países democráticos. Então, ao contrário, a ideia é defender religiosos, fiéis consumidores, quando eles são tratados como meramente números dentro destes organismos religiosos que eu chamo de agências de promoção do sagrado. É isso aí, acho que nesse primeiro momento, fixando essa ideia, tá? Resumindo, há um campo religioso bastante aquecido, em que se comercializam bens simbólicos de religião. Então, há, nesse contexto, os consumidores cativos, inclusive, de tais serviços. E, a partir daí, todos os elementos de uma relação jurídica de consumo, no caso aqui religiosa, se aplicam na realidade nacional. O professor fez um comentário há pouco sobre a venda por parte de um líder religioso de feijões ungidos. Eu vi essa notícia e eu particularmente achei que era uma mensagem fake, né? Eu achei que era fake, mas é sério, né? Então, eu andei fazendo algumas pesquisas também a respeito, porque há algum tempo atrás eu fui procurado por um casal que estavam se queixando, né? Então, eles eram queixosos a respeito de uma suposta promessa de felicidade e prosperidade que eles receberam ao adentrar naquele templo religioso. E que eles não, passado alguns anos, eles não tinham esse retorno, né, de felicidade e prosperidade conforme na cabeça deles ali haviam sido prometidos, né? Principalmente no momento em que eles foram ali, passaram a frequentar a igreja, passaram a receber essas supostas bênçãos e a partir dali, ao que parecia uma certa exploração da fé, né, em nome de Deus, houve um certo abuso por parte da igreja. E aí, na ocasião, trabalhamos a probabilidade tentando aplicar uma ideia de estelionato religioso àquela prática da conduta do líder, que acabou não vingando porque fizemos um acordo para receber os valores de volta dentro do inquérito policial para descaracterizar o dolo por parte daqueles líderes religiosos. Mas a ideia inicial ali foi justamente de comprovarmos que havia uma exploração, né, que havia uma exploração para obtenção de indevida vantagem em nome de Deus, né, para receber uma vantagem que lhe era indevida, porque havia justamente aquela ideia de estelionato, né? Então, eu acabei empregando uma expressão que não foi por mim inventada, eu cheguei a fazer uma pesquisa na jurisprudência, encontrei essa palavra estelionato religioso, né, na jurisprudência e resolvi adotá-la no pedido de instauração de inquérito policial para apurar essa suposta prática do fato, né? Mas o professor falou há pouco aqui sobre essa exploração da indústria cultural religiosa, e eu gostaria que o professor falasse um pouquinho dessa diferença aqui entre a fé e a religião em si. O professor falou começou falando sobre fé, falou que é um direito que foi conquistado né, no mundo todo, no mundo ocidental. Enfim, essa questão sobre a exploração da fé, para que os nossos alunos compreendam um pouquinho, o pessoal que está aí assistindo, até mesmo aquele que não compactua, né, da fé religiosa, mas ele tem a sua própria fé,
não é verdade? Então, essa pessoa, para que os nossos seguidores aí, as pessoas que estão nos assistindo, possam compreender um pouquinho mais sobre o que é a fé e o que é a religião e o que seria essa diferença, onde tem fé, onde tem religião, apenas e tão somente, para a gente compreender um pouco mais sobre essa exploração. Perfeito. Alexandre, fé e religião são dois elementos intrínsecos protegidos pelo direito. O que ocorre? A religião diz respeito a um conjunto de dogmas e estruturas hierárquicas, inclusive, e modos de funcionamento. Então, as religiões, elas costumam ter os seus livros sagrados, os seus templos, a sua liderança, a sua estrutura hierárquica, e, inclusive, o seu dogmatismo, né? Algumas religiões sustentam a existência de vida após a morte, outras entendem naquilo que nós chamamos de aniquilamento absoluto no porvir. Então, há a estrutura religiosa que está diretamente relacionada a esta construção destes valores. Inclusive, a religião, ela está inserida na cultura. Então, aqueles que estudam direito ambiental, por exemplo, vão lá no direito ambiental cultural verificarem que este meio ambiente também envolve estes valores da religião. Por outro lado, nós temos a fé. A fé, por sua vez, diz respeito a um elemento subjetivo, a um elemento que faz parte da cosmovisão de cada indivíduo em particular. O que isso quer dizer? Nós temos a fé como um elemento da estrutura do indivíduo. Então, quando o indivíduo nasce, ele nasce em uma família que segue uma religião X, Y, Z, ele é educado naquela religião ou, eventualmente, se depara com aquilo que se costuma chamar de conversão abrupta. Então, ele pode mudar de religião ou deixar de comungar de uma determinada religião. Por quê? Deixa de ter fé em um determinado segmento sagrado ou adquire esta fé. Então, repito, a fé faz parte dessa estrutura da própria pessoa humana. Porque mesmo aquele que diz que não tem fé, e o direito permite isso, tanto o ter fé bem como o não ter fé, ele assim faz com uma convicção interna. Então, a fé, dentro desse aspecto de convicção interna, ela encontra as suas manifestações exteriores dentro do culto religioso. A religião, portanto, dá o suporte para que as manifestações de fé sejam despertadas, seja de maneira individual ou coletiva. São questões muito interessantes que o direito cada vez mais vem sendo chamado para discutir essas questões. Porque, veja só, você falou há pouco do direito penal, que criou a expressão já há algum tempo do estelionato religioso, destacando que há interesse no campo religioso para alguns tipos penais que eventualmente ocorrem. Por exemplo, violação de sepultura, violação de templo religioso, violação de símbolos de fé e etc. Tudo isso está vinculado à religiosidade e às expressões internas. Mas o direito civil também, o direito administrativo, quando uma igreja pede uma autorização de funcionamento no município. Então, direito e religião, ao contrário do que muitos pensam, estão intimamente vinculados. A Idade Média que o diga, né? Foi o direito canônico que, inclusive, foi a grande base dos jurisconsultos desse período medieval. É verdade. Professor, eu queria só consignar aqui a presença de alguns ilustres colegas. O doutor Marcos Fernando Lopes está aqui, que é um dos conselheiros da UAB São Paulo, né? Ele é conselheiro. O Marcos, que é um católico fervoroso, grande amigo, paz e bem para você também, amigão. A doutora Alana Porto, que é uma das nossas companheiras de fronte no mestrado também, né? Está aqui presente também na nossa live. E dentre outros alunos aqui, né? A Valesca está aqui também, a Beatriz também, sempre a Suzete, sempre presente, nos prestigiando. Muito obrigado. Professor, dando continuidade aqui, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho
sobre a questão da vulnerabilidade do fiel consumidor. E eu gostaria que o professor dividisse com a gente um pouquinho deixa eu ver o que o Marcos escreveu. O Marcos... o Marcos escreveu aqui que fé é assinar uma folha em branco e entregar ao Criador, escreva nela o que melhor lhe aprover. Vamos lá, né? O professor Tineu aqui também, o Rogério Tineu, que temos uma live amanhã também. E valeu, Marcos. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Bom, e eu gostaria que o professor dividisse também conosco um caso prático, que um ou dois casos, quantos casos o professor achar por bem, para a gente tentar trabalhar um pouquinho essa ideia e demonstrar, não é, o que de fato anda ocorrendo com a sociedade em relação aos abusos perpetrados pelos templos religiosos, pelos líderes religiosos em relação ao fiel consumidor e à fiel vítima, né? Que eu acho que é uma nova figura que passa a surgir aí, não é? Perfeito. Alexandre, antes de mais nada, eu deixo aqui consignado os meus respeitosos abraços a todos os que estão nos ouvindo neste momento. Paz e bem aos católicos, graça e paz aos cristãos e outras manifestações de apreço aos nossos ouvintes de outras expressões religiosas. Então, olha só que interessante. Do ponto de vista científico, vale considerar o seguinte. Durante certos momentos da história da humanidade, nós encontramos fiéis socorrendo-se de igrejas e de organizações religiosas para serem protegidos pelo Estado. Então, nós podemos destacar aqui, por exemplo, os períodos em que o Estado romano tornou-se um grande perseguidor de cristãos. E esses cristãos buscavam apoio em meio de redes formadas por religiosos, redes de apoio mútuo, para lá, nessas redes, encontrarem suporte e apoio existencial, inclusive. É fato muito conhecido os chamados religiosos das catacumbas, lá em Roma Antiga. Outro exemplo que posso destacar aqui diz respeito a épocas de perseguições religiosas, inclusive, em que, por exemplo, os judeus fugiam da perseguição dos estados, nações da época, né? Aqui pensando no período medieval, período das grandes perseguições dos grupos minoritários de profissão de fé. Então, o Estado era, nesses cenários, o grande perseguidor. Então, surgiram as organizações religiosas protegendo estes fiéis, inclusive do Estado, e também de outras manifestações que colocavam em risco a vida desses seres fiéis, portanto, né? Recentemente, na grande, digamos, violência que Angola passou, a guerra civil na Angola, o Estado Angola passou também a perseguir, em alguns aspectos, fiéis religiosos. E eles buscavam nas organizações religiosas o apoio. Agora nós estamos, nos dias contemporâneos, assistindo outros cenários. Quais sejam? Fiéis que buscam agora a proteção de organizações religiosas, não são todas, algumas organizações religiosas, que utilizando métodos capitalistas, métodos para a manutenção de impérios econômicos dos líderes religiosos, que recentemente tivemos um dos líderes religiosos do nosso país elencado como as pessoas mais ricas do país. E entre as pessoas mais ricas, inclusive, do mundo. Do mundo, então, né? Exatamente. Então, isso é significativo. Esses fiéis passaram a buscar a presença do Estado, a atuação do Estado, via o Poder Judiciário, inclusive, para a obtenção de socorro, suporte. Tamanha em alguns casos, aqui nós estamos falando de um pequeno grupo, tamanho o método de certos líderes religiosos em não somente retirar pequenas oferendas
dos fiéis. Mas há um discurso religioso hoje muito utilizado que é praticamente de retirar as forças financeiras dos fiéis. E o argumento que eu tenho acompanhado, inclusive em pesquisa de campo, professor Viegas, é expressões do tipo: prove que você tem fé, faça um voto de fé, dê o seu Isaac. No campo religioso, no imaginário religioso cristão, dar o seu Isaac significa literalmente dar o que é mais precioso. Lembrando ali aquela passagem do sacrifício de Abraão, Isaac, enfim. Então, essa expressão dê o seu Isaac, dê tudo o que você tem, é algo que, neste campo religioso financeirizado, em que certas organizações religiosas atuam com uma lógica empresarial, porque os bispos, pastores, apóstolos e líderes que fazem parte dessas organizações, eles têm metas financeiras para serem alcançadas. Então, se eles não alcançam certas metas financeiras, eles vão sofrer reprimendas dentro do grupo. Então, por conta disso, alguns deles fazem as mais diversas promessas, cura de doenças, como assistimos recentemente, né? A cura de coronavírus, a cura disso. Então, a ideia é a promessa de todo tipo de felicidade para este segmento religioso que agora está vinculado a uma visão mercadológica. Pensando aqui um caso prático, posso citar um caso prático? Pode, professor, fique à vontade. Um caso que foi recentemente julgado no Poder Judiciário, e eu me refiro aqui ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, o que aconteceu? Vejam só que cena triste. Eu vou contar essa história, um caso concreto, tá? Com uma certa dor no coração, porque a cena e a sequência de fatos da história verídica é assustadora, Alexandre. Assustadora. O que aconteceu? No sul do país, um fiel, uma pessoa desiludida da vida, com uma série de dificuldades, estava, essa pessoa, contaminada por HIV e procurou diversos métodos para melhorar a sua condição de vida. Até que, de repente, essa pessoa chegou em uma organização religiosa com sede aqui em São Paulo, uma das maiores organizações religiosas aqui em São Paulo, com a sua sede aqui na região da Celso Garcia. Então, essa pessoa, ela procurando conforto e até mesmo cura para a sua doença. Ela chega lá, em um culto religioso, encontra afirmações de que o líder religioso que lá estava encontrava-se autorizado a todo tipo de cura, inclusive AIDS, inclusive HIV. Pronto. Ele assistindo aquele culto, procurando socorro, procurando suporte, ele ouve essa promessa. E aí o que aconteceu? Ele começa a frequentar os cultos dessa... Na verdade, tinha ali algumas campanhas, alguns desafios religiosos. Ele participou de todas as campanhas, todos os desafios. Inclusive, estes desafios eram acompanhados de dinheiro. Se você tem fé para ser curado, prove. Dê tantos mil reais. Dê isso, dê aquilo outro. E esse fiel entrou nesse jogo. Me permita, com todo respeito, nessa ciranda financeira. Certo. Ele foi cada vez mais fazendo doações, aumentando os valores das suas doações, ou seja, de acordo com a minha tese, né, adquirindo os bens simbólicos de religião ou a promessa de cura enquanto bem simbólico de religião. E veja você, ele não foi curado. Infelizmente, eu até gostaria que ele fosse curado, porque a fé não se explica, né? Então, fosse verdade. Sim. Isso. Ele não foi curado, procurou o líder religioso da igreja local. O líder disse: olha, você está fazendo tudo que a gente está mandando? Disse ele: estou. Então vem aqui, faça mais uma participação, mais uma doação de dinheiro, tal. Ele fez tudo.
e não foi curado. Retornou, recebeu a seguinte orientação: nós iremos agora procurar o meu superior hierárquico, disse o líder, disse o pastor. Eles foram procurar um bispo daquela organização religiosa, que na estrutura hierárquica está acima do pastor. O bispo, confrontando o fiel, que foi tirar satisfações, né? Confrontando, o bispo disse o seguinte para ele: você não foi curado porque a culpa é sua. Você não teve fé suficiente para ser curado. Então, o que nós encontramos aqui? O ônus da atividade religiosa, na visão desses profissionais do sagrado, caso a bênção, a cura não seja alcançada, eles jogam o ônus para o fiel religioso. Então, aqui foi dito categoricamente que a culpa não foi dele. Aliás, que a culpa foi dele, fiel religioso, e não da organização. Isso está nos autos do processo, tá? Basta, depois eu vou citar aqui as formas de encontrar esse julgamento. Inclusive, trabalhei esse julgamento no meu trabalho final de pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo. Certo. Então, o que aconteceu? Ele disse, o fiel: não, eu cumpri todas as orientações. A culpa não é minha. Cumpri todas as orientações, até que, de repente, o bispo diz o seguinte para ele, em sede de aconselhamento. O bispo disse para ele: fulano, você ainda não deu o salto de fé. Você está tomando remédios? Ele disse: estou. Paciente de HIV, estava tomando o coquetel, tal. Estou tomando remédios. Então o bispo disse: está aí o seu problema. Você diz que tem fé, mas não toma remédios. E na sequência veio uma outra pergunta avassaladora. O bispo perguntou para ele: a sua esposa, ela está contaminada por HIV? Ele disse: não, nós utilizamos preservativos e tudo mais. Então ele disse: está aí mais um motivo pelo qual você não é curado. Como que você diz que tem fé, toma remédios e no ato sexual você utiliza preservativos? Então, este fiel sai desta reunião, com todo respeito, macabra, sai dessa reunião com esse bispo e, por fé, por convicção de que o sagrado falou com ele por meio daquele sujeito. Então, tá. Veja só. Sim. Na sequência, para encurtar essa trágica história, o fiel, nessa condição de vulnerabilidade extrema, deixa de tomar os medicamentos para o HIV e ainda, num ato desesperado, imagino eu, em busca da cura, estabelece ato sexual com a sua esposa sem preservativos. Fico imaginando a condição de vulnerabilidade dele e da esposa para atender o aconselhamento do bispo. Em consequência, ele parou de tomar os remédios por um tempo considerável, ficou 77 dias na UTI, destes 77 dias, 40 praticamente com a vida lhe escapando, 40 dias trágicos, entubado e tudo mais. E a esposa ficou contaminada com HIV. Este fiel religioso, Viegas, ele, na UTI, ele perdeu 50% do seu peso. Ato contínuo, ele procura o socorro do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, a juíza demanda. Na primeira instância, o julgamento foi procedência em primeira instância, e em sede de reparação por dano moral, a condenação da igreja foi de R$35 mil. Então, a igreja apresentou ali a sua defesa. Na defesa, a igreja afirma que não houve nenhum induzimento, ele fez porque quis, ou Sim. seja, julgou o ônus da não cura, né, para o fiel. E, além disso, enfim, uma série de argumentos trágicos
Mas ele juntou no processo, que deu amparo para a lide, para a procedência da demanda, juntou panfletos, algo do tipo, pare de sofrer, chega, aqui você encontrará, faça o voto, você alcançará a bênção, a libertação e etc. Testemunhas, enfim. E aí, só para fechar esse momento, né? Ele recorre para Porto Alegre, para o tribunal, no TJ. O julgamento foi na nona Câmara de Direito Civil. Por votação unânime, os desembargadores então, confirmaram a condenação e majoraram o dano moral em R$300 mil. E o voto dos desembargadores, mas do relator, foi seguido, enfim, um voto primoroso, destacando, inclusive, a necessidade, nesses casos específicos, de o Estado proteger o fiel, o que eu chamo de fiel consumidor, né? O religioso, destas manifestações de determinadas organizações religiosas que vendem a fé. Na verdade, houve ali uma venda da esperança, uma venda da fé e a venda da cura. Pois bem, esse julgado... E professor, nesse caso aí, só uma pergunta rápida. Claro. Ele comprovou o suposto resultado através daqueles panfletos, dizendo, olha, venha para cá e seja feliz. Era uma forma de dizer o seguinte, eles prometem entregar algo, é isso? Sim, então aí traz a ideia de relação de consumo, correto? Exatamente. E nesse caso, o grande conjunto probatório foram esses panfletos, também vídeos dessa organização religiosa prometendo a cura a rodo, enfim, em grande escala, porque o mercado de consumo trabalha com produtos em série, né? Então, eles oferecem, quando absorvem essa lógica capitalista, oferecem sentido de oferta de cura e milagres em grande escala. E também prova testemunhal, no sentido de que eles fizeram os votos, deram dinheiro e tudo mais, de modo que é um processo que merece um cuidado por todos os teóricos e práticos do direito e outras áreas do conhecimento, Alexandre. Quem quiser encontrar esse julgado, basta digitar em sites de busca, tá? Certo. Basta digitar HIV, é o caso, o problema de saúde, né? HIV, UTI, Porto Alegre. Inclusive, não sei se você acha interessante, digitar, inclusive, o nome da organização religiosa. Mas é uma organização religiosa conhecida, enfim, basta colocar aí HIV... Só colocar HIV, UTI, o que mais? HIV, UTI, TJ Rio Grande do Sul. TJ Rio Grande do Sul. Isso. E ainda, para facilitar, R$300 mil da condenação. Não tem, muito fácil. Isso. É muito fácil localizar. Mas é um caso assustador. Assustador. E bem demonstra esse caso e outros. Eu cheguei a fazer um levantamento por conta do meu trabalho final no pós-doutorado em Ciências da Religião. Eu levantei 40 casos envolvendo organizações religiosas. E vale a pena aqui destacar, Alexandre, o perfil dessas organizações, tá? Então, não é que nós estamos dizendo que toda organização religiosa atua com essa lógica de mercado. Não é isso. Certo. Mas algumas atuam. E aí, eu até sugiro o seguinte para alguns fiéis, alguns religiosos, que estejam interessados em fazer uma movimentação religiosa, sair da organização religiosa X para a organização religiosa Y. Eu sugiro o seguinte cuidado. Entra na internet, verifique na internet... É uma boa dica. Exato. Se esta organização religiosa tem processos contra ela. Processos, inclusive, com condenação, porque nós estamos trabalhando aqui com o princípio da presunção de inocência, claro, né? Exato. Processos com condenação. Então, Exato. havendo processos com condenação, fique atento. Porque há organizações religiosas que têm, eu vou chamar aqui, são praticamente, algumas organizações, estão diante daquilo que nós costumamos chamar de litigante habitual.
são litigantes habituais, em que fiéis religiosos se sentem lesados, constrangidos em seu patrimônio, e por conta disso, eu vou quase que ser impertinente, mas acredito que vale a pena. Eu vou arriscar uma impertinência aqui, me permita, Alexandre. Fique à vontade, professor. Chegamos ao momento que determinados segmentos que assumiram essa lógica de mercado na prática religiosa, é a mesma lógica de mercado, tá? Conquista de cliente, marketing religioso, a mesma lógica. Líderes plenipotenciários, enfim. Eu sugiro a necessidade para alguns grupos religiosos, algumas organizações, de se procurar um advogado, para que esse advogado, Alexandre, faça uma busca nos tribunais de justiça, no STJ, no STF, enfim, uma busca nos tribunais para a averiguação, você é do direito penal, com mais intensidade, né? Uma busca nos tribunais para a verificação daquilo que eu vou chamar aqui de ficha corrida de certas organizações religiosas. Porque a partir daí, será possível falarmos em mais segurança para alguns grupos. Porque, veja só, em uma organização religiosa, nós temos um espaço em que se espera um espaço de acolhimento. Nós levamos nossas famílias, a família participa. A vida do religioso ela é, de certa maneira, muito vinculada ao seu credo, à sua confissão de fé. Então, eu tenho aqui uma sugestão. A necessidade de tomar-se cuidado com certas organizações religiosas que prometem tudo, inclusive milagres, em escala. Há fiéis que acreditam em milagre, mas o próprio nome milagre coloca-nos diante de uma extraordinariedade, né? Um fato extraordinário que, eventualmente, a ciência não explica. Acredita quem, eventualmente, tem fé. Sim. Mas quem faz uma oferta de milagres em escala, tal qual uma escala de um grande fornecedor de produtos e serviços, é necessário tomar um certo cuidado e desconfiar. O direito permite manifestações religiosas, confissões de fé, mas é preciso que seja evitado o abuso por parte de certos líderes religiosos na tentativa de manutenção de suas receitas. Principalmente agora, Alexandre, em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. Então, nós teremos desafios muito grandes pela frente, né? O próprio Marcos está aqui comentando, colocou aqui nos comentários que tem suposto apóstolo vendendo grão de feijão sustentando a cura do coronavírus. Olha, isso aqui ele é charlatanismo, né? Isso aqui é crime de charlatanismo, inclusive. Pessoal, quem quiser enviar pergunta, aqui embaixo, quem quiser enviar pergunta para o professor Ivan, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, é só você escrever a sua pergunta que ela vem aqui para a gente. Já tem uma pergunta aqui, professor, que eu vou dar uma olhada aqui, eu vou abrir a pergunta. Eu não tenho acesso às perguntas, elas vêm aqui na hora. Eu vou pedir licença para o professor para abrir a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui da Cris, né? Mas a oferta do cristão com propósito não é uma forma de aumentar sua crença ou fé? Acho que ela está perguntando aqui justamente sobre a questão de fé mesmo, né? Sim. Bom, o que acontece? É preciso que nós, do direito em especial, e nós que temos interesses em compreender diversas outras áreas, destacarmos o seguinte. As organizações religiosas, elas precisam de recursos financeiros. Seja para pagamento do prédio, para, inclusive, permitir acompanhamento das necessidades dos fiéis, líderes religiosos que prestam serviços. Só para você ter uma ideia, eu tive contato com algumas organizações religiosas, agora nessa época de pandemia, que elas estão oferecendo, inclusive, tratamento psicológico para idosos, para as pessoas que não estão conseguindo levar esse momento de pandemia, fornecendo alimentos, cestas básicas, enfim,
há organizações religiosas que têm prestado um grande serviço nestas épocas, nesses dias de pandemia. Serviços maravilhosos. Então, por conta disso, não há aqui nenhum obstáculo, nem mesmo na legislação, que o fiel faça suas doações para as organizações religiosas. Sejam essas doações identificadas ou chamadas no cotidiano como dízimo, oferta, oferenda, voto, etc. Não importa, o nome não importa. A questão é, para o direito é uma doação e toda doação não pode ser realizada por meio de constrangimento, por meio de promessas que lançam o indivíduo, inclusive, se atender todas as propostas, os pedidos, lança ele a condição de miserabilidade. Então, nesse contexto, as ofertas religiosas, as doações, são preservadas e permitidas pelo direito, e aqui vou dizer até necessárias, muito necessárias, para que as organizações se sustentem em pé, tem conta de luz, conta disso, em algumas ar-condicionado, locais de conforto para os membros religiosos. Mas o que acontece? O próprio Código Civil hoje, ele impõe, Alexandre, que estas organizações religiosas prestem contas para os fiéis. Então, aqui, uma boa indicação para aquele que pretende mudar de uma religião para outra, enfim, se aproximar de uma organização religiosa. Verificar como essa organização religiosa trata as contas. Normalmente, as organizações religiosas, aqui vou até as organizações religiosas sérias, promovem assembleias gerais dos membros, públicas para os membros, portanto, para que ali haja prestação de contas. Ou, inclusive, ela costuma ter uma espécie de conselho, aliás, o nome é esse mesmo, um conselho fiscal eleito pelos membros, né, para que haja o controle de contas. Então, é preciso que a organização religiosa ela tenha transparência com as suas finanças, informando aos fiéis, inclusive, qual será a destinação dos valores. E isto é algo fantástico que o próprio CDC exige. Se nós pensamos que em prol do CDC, né, exige o direito da transparência do consumidor. E o Código Civil, se nós rejeitarmos o CDC, o Código Civil já assim estabelece. Então, organizações religiosas devem ser exemplares no cumprimento da lei, inclusive prestando contas aos seus membros. Muito interessante, professor. Hoje tivemos, então, uma belíssima aula, não é, de relação de consumo religiosa aqui com o professor Ivan. Professor, nós estamos aqui caminhando, passa muito rápido mesmo, né? Nós estamos aqui agora caminhando para 50 minutos já de live, né? Nós temos aquela limitação temporal que nos é imposta pelo próprio Instagram. Eu queria pedir para o professor, vou deixar aqui registrado o meu convite para o professor, né, para fazermos outro bate-papo nesse sentido, mais adiante, falarmos sobre outros aspectos relacionados à própria relação de consumo religiosa. Eu achei muito importante esses temas que o professor trouxe para a gente hoje, no sentido de que, em tempos de pandemia, em tempos de crise econômica que nós estamos vivendo, e que vai piorar muito pelo próprio cenário que nós estamos vivendo, a importância da igreja, que a gente tem que consignar isso, a importância da igreja na vida do cidadão, e deixar registrado aqui que nós não estamos fazendo, claro, nenhuma campanha contra as igrejas, mas muito pelo contrário, nós estamos aqui cumprindo nosso papel de professores que somos e de alertar a população para. O professor deu dicas preciosíssimas, né? De como um fiel pode procurar uma igreja antes de adentrar a ela, antes de simpatizar ou não com aquela filosofia religiosa que você passa a aderir, né? Ou de acordo com a sua crença, com a sua fé, você deve buscar. É uma boa dica. Infelizmente, né, professor? Infelizmente, porque é como se você estivesse buscando fazer um negócio com uma empresa e ter que pesquisar aquele CNPJ. É um pouco triste, mas é uma realidade que bate a nossa porta e que tem que ser observada. Eu coloquei aqui, eu fixei nos nossos comentários, que os alunos pediram também para colocar, eu fixei nos comentários o caso do rapaz do HIV. Então, eu coloquei HIV, UTI, TJ, Rio Grande do Sul, 300 mil. Para aqueles que quiserem
separar, né? Fazer uma pesquisa a respeito disso e também para conhecer um pouco mais sobre o caso. Tem muitos outros casos também que nós tivemos aí nos tribunais que adentraram o poder judiciário, como charlatanismo, como curandeirismo, como estelionato religioso, com reparações de dano moral e material, né, professor? Inclusive restituições de coisas, de bens móveis, de fiéis que chegaram a transferir o próprio automóvel. O caso de uma fiel, que é o único imóvel que ela tinha, ela doou à igreja, depois ela buscou a anulação do negócio jurídico, né? Foi uma discussão interessantíssima nesse caso. Eu não sou civilista, né? Mas eu me interessei pela própria leitura. Infelizmente. Eu achei muito interessante porque era uma questão de discussão sobre o vício de consentimento. E eu achei muito interessante como que o trabalho primoroso também do advogado e comprovar que aquela pessoa foi levada voluntariamente a praticar aquele ato, levada pela sua fé, né? Pela sua crença. Né? Então, é muito, muito interessante essas questões que, infelizmente, nos envolvem hoje. É muita gente enriquecendo. É importante que a igreja, como o professor bem consignou, tenha a sua renda, porque ela precisa para viver, para sobreviver e para praticar, né, a própria religiosidade. É importante também que o líder religioso tenha os seus rendimentos, né? Porque o seu salário, porque ele vive para o templo, né? O que não pode, de fato, é enriquecer ilicitamente. O enriquecimento ilícito é vedado, não pode, né? E convenhamos, o nome que é usado é um nome muito forte, que é o nome de Deus, né? Eu sou cristão, eu acredito que o professor, não sei qual é a religião do professor, mas acredito que o professor também seja. Então, é importante que nós conseguimos esse ponto. Professor, um bate-papo excelente, 54 minutos de lives. Eu vou pedir para o professor fazer as suas considerações finais. Eu agradeço, como disse no início, essa grande oportunidade. Discutir direito, religião e outros tópicos vinculados ao nosso cotidiano é sempre muito gratificante. E como você bem disse, a nossa proposta aqui foi uma discussão, um diálogo a respeito do tema, vinculado à fé, religião, com muito cuidado, porque bem sabemos que estamos lidando com um tema que é muito caro a muitas pessoas, principalmente em um país como o nosso, que é majoritariamente cristão. Então, não ficou aqui em nossos apontamentos nenhuma crítica ao cristianismo, nenhuma crítica à fé. Só para fechar aqui rapidamente, eu já acompanhei líderes religiosos, Alexandre, que já presenciei dando o que não tem, dividindo o prato de comida, cuidando de pessoas, visitando na UTI, acompanhando familiares, enfim. Há extraordinários líderes religiosos em nosso país, líderes exemplares. Porém, nesse contexto, ao joio, utilizando uma linguagem ao joio, que merece ser expurgado e, inclusive, dessas pessoas eu digo, fuja, tomem cuidado a todos os nossos ouvintes e, nesse sentido, deixo a todos os meus votos de saúde e paz, que enfrentemos esses momentos, esses tempos difíceis do nosso país com muita fé e com muita determinação. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Aqui, para encerrar, professor, eu vou recomendar mais uma vez a leitura do livro do professor. Professor, me desculpe, eu tenho que vender porque, professor, é uma leitura que todo profissional da área jurídica deveria fazer. É um trabalho muito importante, muito bem exposto pelo professor e que deve, sim, ser divulgado, justamente pela importância do trabalho que deve ser colocado aí, dado publicidade a ele. Então, essa é a minha recomendação de leitura nesse tempo de pandemia, o livro Relação de Consumo Religiosa, do professor Ivan de Oliveira Silva Durães, né, professor? Isso. E eu deixo também o meu abraço aqui para os nossos alunos, para os nossos colegas. Professor, qual é o Instagram do senhor, para os nossos seguidores aqui irem lá depois seguir o professor para acompanhar um pouco mais sobre o trabalho?
Perfeito. Eu estou sempre postando e terei uma série de lives envolvendo esse tema e outros, tá? O meu Insta é Prof. Durães. Prof. Durães. Durães, legal. Durães. Muito bom. Professor, um forte abraço, muito obrigado e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Eu converso com o professor nos bastidores e marcaremos uma próxima. Até mais. Perfeito. Tudo de bom, Alexandre. Tchau. Valeu, tchau, tchau.